Norman Osborn tá no corpo do Peter Parker. E cara, na moral, isso tá muito bom, tá muito irado mesmo. Então hoje a gente vai ver esse quadrinho. Mas antes, o vídeo react que eu vou ver nesse vídeo aqui vai ser desse canal Mítico Quadrinhos. Que sim, mano, simplesmente tem muita coisa aqui. Mano, tem muita história aqui da Marvel. Se você gosta de quadrinhos, eu recomendo vocês também ir lá no canal dele. Fica aí e bora pro vídeo. Fala galera, hoje é dia da gente conferir o review da revista do Espetacular Homem-Aranha 20, lançada em janeiro de 2026. Chega do Duende Verde tá cinza. Vídeo quadrinhos. Link desse vídeo que tá na descrição. A cena se abre no saguão gélido da Oscorp. A recepcionista afirma que o pedido de May Parker é impossível, tratando a presença da mulher como uma fantasia matinal. May não se intimida e proclama que o termo impossível é dramático demais, ironizando que, na próxima vez, usará um jato particular para evitar a entrada da rua. Quando a funcionária desdenha de sua proximidade com o magnata, May Parker perde a paciência e berra que aquela visita é o último recurso de uma mulher desesperada, ordenando que a mocinha engula sua atitude e anuncie sua chegada para Norman Osborn. Mas, de repente, o teto da recepção explode em uma chuva de concreto quando o Homem-Aranha desmorona no saguão em pleno combate contra os matadores de duendes. Por baixo da máscara, Norman Osborn se perde em uma cadência poética sombria, imaginando seu coração como uma caverna que, no melhor dos estados, permanece silenciosa e vazia. O que, falando sério, não é nada bom, galera. Porque a caverna geralmente é uma câmara de gritos onde ele se afoga em sua própria rebeldia. Seus agressores proclamam que a conta finalmente chegou e que os matadores de duendes vieram cobrar sua parte. Roderick Kingsley observa o massacre de seu covil e elogia a identidade visual de seus carrascos, ordenando que flanqueiem Osborn. Alecto exige cautela com os civis, provocando uma reação cínica em Kingsley, que questiona se ela está hesitando. Ele sustenta que é o único naquela sala infectado pelo soro e com um conhecimento íntimo dos horrores de Norman. Proclama que hoje eles extirparão esse câncer do mundo. E é nesse ponto que a gente começa a entender o nível de loucura do plano do vilão, pois Norman, esmagado pela dor, conclui que não se pode remover um tumor tão virulento sem sacrificar algumas células saudáveis no processo. E prestem atenção na hipocrisia de Kingsley. Ele fala em purgação e moralidade, mas está usando o trauma de vítimas reais para alimentar a própria vingança dimensional contra o legado de Norman. É o típico vilão que acredita ser o herói da própria história distorcida. Enquanto isso, na range aplicada, o caos se instala após a explosão do experimento de Brian. Equipes de biologia e doenças infecciosas isolam a área, enquanto o rapaz é levado em uma unidade de contenção. A doutora Mayra Usmani revela aos paramédicos que Brian é insubordinado demais para morrer, mas é impedida de seguir no transporte. Enquanto o helicóptero troveja em direção ao céu, Mara amaldiçoa a imprudência do funcionário e se pergunta pelo paradeiro de Peter Parker, enquanto o mundo desmorona. No apartamento de Peter, o telefone toca insistentemente. Janine questiona se Ben Reilly deseja atender a ligação da chefe, mas ele proclama que a única mulher a quem responde está naquela sala. Ben declara que sua experiência vivendo a vida de Parker terminou e que o único eu que deseja ser é Ben Reilly. Ele afirma que deixará o lugar em perfeita ordem, exceto por um ar escondido no ar-condicionado. Essa cena de Ben Reilly é pequena, mas diz muito. O atum no ar-condicionado é uma atitude mesquinha, quase infantil, que mostra como o ressentimento dele por ser o clone está apodrecendo por dentro. De volta à batalha, Norman exige que os agressores poupem os inocentes. Os matadores de duendes rebatem com ódio, citando as vítimas das bombas de abóbora da Sexta Avenida e os 8 funcionários mortos quando Norman brincava de Vingador.
Norman sente o peso da culpa desmoronar e não consegue distinguir se sua raiva é voltada aos pilotos ou a si mesmo. Ele tenta traçar uma manobra de fuga para atrair as máquinas para longe da multidão, agindo como o monstro que sabe que é. O metal retorce e os algozes proclamam que o templo do horror de Osborn cairá sobre todos eles. Prestem atenção, porque é aqui que a situação se torna desesperadora, pois May Parker cai em meio aos escombros e Norman, acuado, precisa recorrer ao seu mantra secreto para silenciar a caverna mental ao se perguntar o que Peter faria. O inimigo o golpeia impiedosamente, citando os nomes do General McFadden e do Tenente Berg, homens de bem que Norman matou no passado. Eles exigem que ele ouça os nomes e sinta a dor das vítimas, sentenciando que o crocodilo Norman não dá a mínima para as gazelas que devora. A narração visceral revela que, por trás de qualquer máscara, eles enxergam apenas o animal que precisa ser sacrificado. Vários matadores prendem os braços de Norman, ameaçando parti-lo ao meio, enquanto ele clama para saber quem são seus perseguidores. Eles proclamam ser a legião de vítimas que se tornaram vencedores. Nesse instante de agonia, a mente de Norman mergulha em uma memória cruel, onde seu pai o segura com a mesma violência. Aqui, o roteiro toca na ferida aberta do Norman. Comparar a violência dos matadores de duendes com o abuso que ele sofria do pai quando criança humaniza o vilão de um jeito perturbador. Você começa a entender que o duende não nasceu do soro, mas de uma vida inteira sendo ensinado a odiar a empatia. No passado, o pai de Norman reitera que a empatia é a fraqueza que o destruirá. Ele impede o filho de salvar gatos que se afogam em uma piscina, proclamando que apenas a família importa e que o resto deve ir para o inferno. O flashback é interrompido pelo presente brutal, quando Kingsley assume o comando da transmissão e interrompe o espancamento. Kingsley confronta o prisioneiro e garante que matá-lo vestido com uma fantasia de Halloween será satisfatório. Ele revela que a coalizão de sobreviventes buscou seus recursos para destruir não apenas o Império de Norman, mas seu legado e linhagem. Kingsley proclama que matá-lo é pouco e que pretende apagar cada vestígio de Osborn da existência, mencionando que os pequenos Norm e Stanley são os próximos da lista. Na base de comando, Alecto se revolta contra o extermínio dos herdeiros, mas Kingsley define que ela foi voto vencido, pois o soro do duende corre no sangue das crianças. Alecto abandona o grupo, amaldiçoando a todos enquanto Radar avisa que novos alvos chegam para o combate. Alecto abandona o grupo, amaldiçoando a todos enquanto Radar avisa que novos alvos chegam para o combate. Miles Morales, Aranha-Fantasma, Capitão Kintsugi, Seda e Garota-Aranha emergem no campo de batalha para confrontar a ameaça mecânica que sitia o prédio. Os matadores decretam que qualquer aliado de Osborn é um inimigo. Miles ordena que Kintsugi retire os civis, enquanto os aranhas tentam estabelecer uma linha de defesa. Norman permanece paralisado, preso no nevoeiro de suas memórias. Kintsugi usa seu escudo para proteger May Parker, enquanto a equipe de jovens heróis leva pior contra a tecnologia superior dos caçadores. E Norman continua perdido em suas visões de infância. Notem como o Kintsugi, mesmo sendo novato, é o único que apressadamente vai proteger Tia May. Essa pureza de intenção dele é o que vai acabar servindo de gatilho para o Norman voltar para a realidade logo em seguida. Aqui temos uma troca do desenhista, o que a maioria deve apoiar intensamente, enquanto, subitamente, a fúria do protagonista desperta. Norman Osborn retorna ao controle e berra para que deixem os jovens em paz. Ele ataca com uma violência visceral, estabelecendo que a caverna de sua mente agora é seu lar. Kingsley observa o despertar do monstro e ordena a mobilização das reservas.
Os jovens heróis veem Norman retornar ao combate com uma ferocidade assustadora. Ele despedaça membros mecânicos e proclama que quem ameaça sua casa encontrará o horror. Do lado de fora, May Parker observa a cena e questiona se aquele herói é realmente Norman. Miles tenta manter a pressão, mas Norman, possuído pela cólera, ordena que todos saiam e o deixem limpar sua casa. Ele confronta Kintsugi com um olhar de puro ódio, mas o rapaz o desarma ao questionar quem ele é no presente. Essa pergunta perfura sua fúria e o traz de volta à razão ao evocar a bússola moral de Peter Parker. Pela primeira vez na batalha, o monstro recua e o silêncio da clareza toma o lugar do caos. Porque uma legião massiva de matadores rompe as paredes, transformando o prédio em uma tumba de metal. Norman percebe que Kingsley não vai parar e assegura que aquelas crianças não estão prontas para o nevoeiro da guerra. Ele assume a liderança, abandonando o papel de Berserker para se tornar o guia necessário. É o momento em que ele para de lutar por si mesmo e começa a lutar pelos outros. Essa é a virada de chave de Norman na edição. Ele finalmente entende que ser o Homem-Aranha não é sobre o quanto você consegue bater, mas sobre o quanto você consegue inspirar quem está ao seu lado. É a primeira vez que ele age como herói que o Peter acreditou que ele pudesse ser. Norman salta para proteger Gwen de um golpe fatal, despedaçando um robô e arremessando os destroços. Gwen o agradece, mas nota algo errado na postura do aliado. A revelação é brutal. Norman hesita porque uma lâmina atravessou seu abdômen durante o resgate. A Aranha-Fantasma entra em pânico e grita que o Homem-Aranha foi abatido, enquanto Norman Osborn se contorce sob o peso da dor e do sacrifício final. Galera, fechar a edição com o Aranha Osborn sendo perfurado por uma lâmina, a mesma arma que, teoricamente, o matou em 1973, é um símbolo pesado. O Joe Kelly coloca o Norman pagando com o próprio sangue pelo manto que ele pegou emprestado. E aí, pessoal, o que acharam do vídeo de hoje?